Oi, gente! Vamos de vídeo polêmico hoje? Continuando essa série de vídeos sobre intercâmbio, hoje o tema vai ser polêmico, vai ser uma comparação entre as minhas duas experiências, Califórnia e Havaí. É uma pergunta que eu recebo muito, qual você gostou mais? Qual você, enfim, aproveitou mais? Qual você recomenda? Eu vou fazer aqui um comparativo para você tirar suas próprias conclusões. Eu acho que no final vai ficar meio claro qual foi o meu preferido, mas eu vou contar pra vocês também, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade. Então assiste até o final do vídeo, que até o final do vídeo eu conto pra vocês. O intercâmbio pra Santa Bárbara ou pro Honolulu, qual foi o melhor, qual eu recomendo mais. Primeiro assunto importantíssimo, o preço. E aí eu vou ter uma notícia muito ruim pra contar pra vocês. Os dois são caros. É caro viver na Califórnia e é caro viver em Honolulu. Claro que eu senti mais em Honolulu, porque quando eu vim pra Califórnia o dólar tava tipo 4, quando eu fui pra Honolulu o dólar tava quase 6. Então assim, não tem muita comparação nesse sentido, que o Honolulu de fato ficou mais caro, mas de um modo geral os dois destinos são bem caros. A comida é cara, passeio é caro, tudo que você vai fazer é caro sim, então eu acho que são destinos que você tem que preparar bastante financeiramente para você poder viajar de uma maneira que você aproveite tudo que você quer aproveitar. Então, sim, os dois são caros, infelizmente. Tô aqui para trazer essa notícia triste. Outro assunto muito importante é o transporte. Honolulu é uma cidade muito grande. Santa Bárbara, apesar de ser pequena, também tem as casas que você pode ficar são longe, porque é um condado, então tem várias cidadezinhas ao redor. Então, por mais que a cidade de Santa Bárbara seja pequena, você pode sim ficar longe da escola. Então, o transporte é uma coisa que você deve se preocupar muito. Ônibus nos dois lugares, achei muito parecido. A qualidade do ônibus, a maneira como funciona, do cartão, de você poder recarregar, a facilidade dos pontos, é tudo muito parecido. Com uma diferença, os ônibus de Santa Bárbara são extremamente pontuais. Extremamente pontuais. Se lá no Google tá falando que o seu ônibus vai chegar 1h47, o seu ônibus vai chegar 1h47, se você chegar 1h46, ele não chegou, 1h48, ele já saiu. Então, muito pontual. E Honolulu pode te pregar algumas peças, tipo, o ônibus chega 5 minutos antes, 5 minutos depois, então, meio instável. Nesse sentido, Santa Bárbara realmente foi melhor, mas não foi muito diferente. Minha experiência nesse sentido foi a mesma. Sobre a cidade de um modo geral, Santa Bárbara é uma cidade pequena, é uma cidade que pra quem ficou um mês é ótimo, pra quem ficou mais tempo já senti que a galera já ficou meio entediada, não tem muita coisa pra fazer, tipo assim, não tem muito restaurante pra você conhecer, não tem muito lugar pra você passear, mas fica do lado de Los Angeles, então a um pulo você tá em Santa Bárbara, então entediado ou não, moraria em Santa Bárbara pra sempre. Já Honolulu é uma cidade gigantesca. Honolulu, todo mundo tem a sensação de que a cidade do Havaí é tipo, a galera mora em casinhas na beirada da praia. E algumas regiões até são sim, algumas ilhas, mas não a ilha que eu fiquei, a ilha de Honolulu, que tem a cidade de Honolulu, super moderna, cidade gigantesca, super prédios. Waikiki, que é o bairro principal, se assemelha a um Cancún, Miami, assim, tô falando seríssimo, muito grande, muito hotel. Então é uma cidade grande, mas na minha humilde opinião, na minha humilde concepção, é uma cidade que não tem nada pra fazer. Não achei que o Honolulu tem o que fazer. Os passeios são praia, praia, praia. Os passeios no Havaí são só praia, gente. Então se você não tá querendo fazer uma coisa diferente, não tem muito o que fazer. Você vai pegar 1 hora de ônibus, porque a ilha é muito grande, então você demora pra chegar de um lugar pro outro. Você vai pegar 1 hora de ônibus, 1h30 de ônibus pra visitar uma praia. Se isso te agrada, perfeito. Se isso não te agrada, não compensa. Não compensa. É um lugar maravilhoso, é um lugar muito bonito, com uma cultura legal, com muita gente maneira, um lugar que passa uma energia maravilhosa, mas é praia. Então, é o que tem pra fazer lá. Já Santa Bárbara, apesar de tudo, é um lugar que você vai ter mais coisas californianas também. Você vai conseguir ir num barzinho legal, enfim, eu senti muito mais isso em Santa Bárbara do que em Honolulu. Eu acho que as cidades são bem equivalentes, com a diferença que Santa Bárbara é um ovo e Honolulu é gigante, mas as coisas para fazer são semelhantes. Mas eu falo que o plus de Santa Bárbara é ser do lado de Los Angeles. E Honolulu também tem muito passeio natural, tá, gente? Tem muita trilha, tem muita cachoeira, tem muita coisa assim, mas esses são passeios mais naturais. Santa Bárbara também tem bastante praia, bastante passeio natural, apesar de eu não ter feito, porque eu não gosto muito. Enfim, em Honolulu paguei língua, tive que fazer, mas os passeios são até bem semelhantes, só que
Eu sinto que Santa Bárbara tem bem mais a magia de ser um lugar mais moderno e mais... É diferente, é a Califórnia, é diferente. É Los Angeles, é diferente. Falar de assunto bom agora, vamos falar de festa. Como vocês sabem, nos Estados Unidos você tem que ter 21 anos pra você poder beber. E eu senti muito isso em Honolulu. Eu já tinha 19, então eu já estava acostumada a sair aqui no Brasil, a beber, e, enfim, a festejar em Honolulu. Eu não podia fazer muita coisa. Mas, nas minhas últimas semanas, eu descobri as bus parties, que eram as festas no ônibus. E que aí, assim, ó, a galera tudo. A galera bebe, é festa no ônibus. Então, assim, em tese é legal? Eu poderia estar te recomendando. Não, mas eu tô te recomendando, é muito legal. Então, você tem essa opção. Em Santa Bárbara, você tem muito mais opção de coisa pra fazer se você é menor de idade, nesse contexto de festa. Tem festa de fraternidade, a minha amiga conseguia ir em shows muito fáceis, essas festas de fraternidade eram ótimas, tinha festa na fogueira da própria escola. Em Honolulu também tinha a festa da fogueira, só que a festa da fogueira de Honolulu era tipo pessoas se unindo na praia com uma caixinha, e a festa de Santa Bárbara você pagava uma taxa pra você entrar, que era $1, porque eles tinham tipo até de dia. Então assim, eu aproveitei mais as festas. Não, mentira, eu acho que foi bem equivalente a questão de festa. Eu acho que você tem mais opção em Santa Bárbara, e eu senti um pouco por já estar acostumada no Brasil, e quando eu fui pra Santa Bárbara eu tinha 17, então eu não ia em festa aqui no Brasil, mas eu acho que de diversão de festa, acho que Santa Bárbara você tem um pouco mais de opção. Agora, sobre pessoas. A faixa etária é bem diferente, como eu disse no vídeo anterior, de pesquisa de local, como você escolhe seu destino. A faixa etária de Santa Bárbara era um pouco mais baixa, a galera tinha entre 15 anos e entre 20 e poucos, e já em Honolulu a galera era a partir de 18 e pessoas mais velhas até 25 anos. Então, eu fui exatamente na minha faixa etária. Quando eu fui pra Santa Bárbara eu tinha 17, quando eu fui pra Honolulu eu já tinha 19, então acabei ficando bem dentro da faixa. E outra questão é a nacionalidade. Em Santa Bárbara tem muito brasileiro e tem muito francês. E em Honolulu estão pessoas da Suíça e da Alemanha. E eu acho muito legal, porque eles ficavam maravilhados, porque era uma paisagem muito diferente do que eles costumavam ter. Então eu acho que as pessoas da Europa e a gente, no caso a gente não, porque eu tenho praia aqui no Brasil e ficasse a praia nos meus 2 destinos. Mas era muito legal, porque eram pessoas da Suíça e da Alemanha, que era aquela paisagem mais cinza, era mais frio. E eles chegavam em Honolulu e era tipo assim, meu Deus, eu tô no Havaí. E eu achei muito legal. Mas brasileiro lá, galera, ó, não tem não. Tem até brasileiro em Honolulu, mas na IF não tinha, e na outra escola que tinha lá também não tinha. Então, galera da nossa idade mesmo, não tem muito. Eu consegui encontrar um cruzeirense dentro do ônibus em North Shore com a camisa do Cruzeiro. Então, assim, depois disso eu não duvido de mais nada. Mas, da nossa idade, realmente não encontrei brasileiros por lá, e pra mim isso foi um ponto muito negativo. Muito negativo. Eu senti muita falta, senti falta de gente parecida comigo. Lá as pessoas eram um pouco diferentes, porque o pessoal da Suíça, o pessoal do Alemão é um pouco mais frio. Então, não é estereotipando, eles realmente são pessoas mais frias, pessoas mais... muito diferentes dos brasileiros, o que eu não senti tanto em Santa Bárbara, porque tinham muitos brasileiros e muitos franceses. Mas em Honolulu eu senti um pouco dessa diferença cultural. Essa diferença cultural me pesou um pouco. Então, nesse sentido, eu fiz bem mais amigos em Santa Bárbara, inclusive muitos amigos brasileiros que eu tenho até hoje, que eu amo de paixão e que eu já reencontrei, graças a Deus. Passeios. Os passeios da EF Santa Bárbara são simplesmente as maiores opções de passeios que tem no mundo. Você pode viajar para San Diego, você pode viajar para São Francisco, você pode simplesmente ir num jogo dos Lakers, você pode ir num jogo de beisebol, você pode ir num jogo de futebol americano e simplesmente parar em Vegas. Acho que aí já te comprei com Santa Bárbara. Todos os passeios que eu fiz foram incríveis. Tem muita opção, muita opção. Tem muita coisa também menor, por exemplo, um passeio só pra ir no Outlet, um passeio pra você ir em Los Angeles, fazer um passeio na cidade, coisa que você vai e volta no mesmo dia. E aí, por exemplo, esses outros eu fui Universal e Disney, era de dormir, Las Vegas era de dormir, São Francisco era de dormir. Então tem muita opção de passeios em outras cidades e outros lugares. Havaí você tá isolado no meio do nada. Então, os passeios são pela ilha mesmo. Pra você ir pra uma outra ilha, você tem que ir de avião. Meus amigos foram, se programaram pra ir extra IF e foram. Eu não fui, muito cara a passagem de avião. Eu queria aproveitar e conhecer Honolulu, porque eram pessoas que iam ficar mais tempo. Então, pra eles queriam passear por lá. Eu queria tentar conhecer ao máximo a ilha, então acabei não indo. Mas os passeios são mais assim, um passeio de manhã, você fazer uma trilha, um nado com golfinho, ou você
fazer um barco do Pôr do Sol e ver o Pôr do Sol. Então eram as coisas mais naturais e mais dentro da ilha mesmo. Não, realmente não tinha nada de muito espetacular com a IF, igual tinha em Santa Bárbara. Gente, eu acho que eu não preciso falar qual intercâmbio foi que mais me tocou. Simplesmente falo com brilho no olhar da Califórnia, porque era meu sonho, era a minha maior realização da minha vida. Então, sim, meu intercâmbio preferido, óbvio, foi Santa Bárbara. Eu gostei muito mais, aproveitei mais os passeios. Eu recomendo mais o destino do que eu recomendo o Havaí, sendo bem sincera. O Havaí é um destino mais limitado, na minha opinião, apesar de ter sido maravilhoso. Então, se você tem vontade de ir no Havaí, acho que você tem que ir mesmo, igual eu fui. É um lugar que, se você não for nessa circunstância, é muito difícil de você ir, é muito caro. Qual que é a chance de fazer uma viagem pro Havaí? No meu caso, foi tipo isso. Então, se eu não tivesse ido com a IF, eu não ia nunca conhecer lá. Então, eu recomendo demais. É um lugar maravilhoso. É lindo. É maravilhoso. Tem aquela magia. Tem North Shore, é o lugar mais afastado, que não é cidade grande. Um pouco decepcionada, que eu cheguei era um negócio muito cidade. Eu acho que estava esperando um negócio mais natural. Mas North Shore é a parte norte da ilha. Não brinca, né? E é realmente o Havaí. Vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem. É exatamente a minha percepção de Havaí. O lugar é maravilhoso. Eu fui, tava acabando a competição de surf que tem lá na Sunset Beach, que é o lugar que tem todas as competições. Então, gente, é mágico. O Havaí é mágico. Mas a minha experiência, de um modo geral, levando todos esses assuntos que eu coloquei aqui em consideração, foi melhor em Santa Bárbara, na Califórnia, por todos esses quesitos, amizade, enfim. Às vezes o período que eu fui também, eu fui no período que eu tava querendo muito viajar, tava querendo muito conhecer. Provavelmente eu fui no período que eu tava muito feliz aqui no Brasil, então eu tava esperando uma coisa extraordinária lá, e enfim. São as circunstâncias, são as pessoas, muda tudo. No meu caso, eu preferi a Califórnia, você pode preferir o Havaí. Então, por isso, deixei esse vídeo aqui com tudo bem explicado, bem às claras pra você. Se você gostou desse vídeo, curte, vai no meu Insta, tô contando tudo pro lado do intercâmbio do Havaí, já tenho 1000 coisas sobre a Califórnia. Tem vários outros destinos da IF também, que você pode dar uma olhada. Tem vários posts sobre outros destinos da IF, inclusive. Tem live com pessoas que foram para outros lugares. Tem Nova York, Cape Town, San Diego. Tem França, tem tudo. Dá uma olhada lá. Manda esse vídeo pro seu amigo. Vai sair mais vídeos sobre intercâmbio aqui. Comenta aqui embaixo se você quer ver alguma coisa específica. É isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo.